Brasil não está em normalidade institucional. E quem ainda insiste nessa narrativa está mentindo, ou sendo deliberadamente enganado. Porque enquanto Lula tenta vender a ideia de que as tensões com os Estados Unidos ficaram para trás, Donald Trump e Marco Rubio operam em outro nível do tabuleiro. Silencioso, frio, estratégico. E o nome que continua no centro desse jogo é Alexandre de Moraes. Não houve perdão, não houve recuo, e muito menos esquecimento. O que houve foi uma mudança de fase. O primeiro grande erro de Luiz Inácio Lula da Silva foi acreditar que Trump jogaria o jogo tradicional da diplomacia latino-americana. Telefonema, promessa vaga, acordo comercial como moeda de troca. Essa lógica até funciona com burocratas europeus e organismos multilaterais. Mas não funciona com Trump, e muito menos com Marco Rubio. Em Brasília, a leitura foi a seguinte: a Magnitsky foi suspensa. A poeira baixou, o assunto morreu. Essa leitura é infantil. E no campo da geopolítica, infantilidade custa caro. Trump não é um político de concessões sentimentais. Ele trabalha com alavancas de poder. A suspensão da Magnitsky nunca foi um gesto de boa vontade. Foi um teste comportamental. Trump queria ver o seguinte: o STF recuaria? A censura diminuiria? Lula cumpriria compromissos de bastidor? E, principalmente, o sistema brasileiro resistiria à tentação de voltar ao padrão anterior? A resposta começou a aparecer rápido demais. Se Trump é o estrategista, Marco Rubio é o executor. E isso muda tudo. Rubio não é um diplomata ornamental. Ele não faz discursos para agradar plateia. Ele implementa decisões. A trajetória de Rubio explica sua postura. Filho de exilados cubanos, formado politicamente no combate direto ao autoritarismo latino-americano. Para ele, censura judicial, perseguição política e manipulação institucional não são abstrações. São sinais clássicos de regimes em degeneração. E é exatamente assim que o Brasil passou a ser observado. Durante anos, Alexandre de Moraes operou com a convicção de que suas decisões ficariam confinadas ao debate interno brasileiro. Esse tempo acabou. O que antes era tratado como questão doméstica passou a constar em relatórios internacionais, análises jurídicas e dossiês diplomáticos, bloqueio de perfis, prisões por opinião, censura preventiva, atuação política explícita do judiciário. Nada disso passa despercebido em Washington. E quando a Magnitsky entrou em cena, Moraes deixou de ser apenas um ministro poderoso no Brasil para se tornar um passivo internacional. A grande ilusão do sistema brasileiro foi confundir suspensão com anistia. A suspensão da Magnitsky veio acompanhada de uma condição clara, ainda que discretamente formulada: manutenção de avanços contínuos em liberdades civis e Estado de Direito. Traduzindo do diplomatiquês para a realidade, qualquer retrocesso reativa tudo, e em escala maior. E foi exatamente isso que começou a acontecer. O avanço do PL da dosimetria não foi lido em Washington como um ato espontâneo do Congresso brasileiro. Foi interpretado como sinal de acomodação forçada. A mensagem implícita era clara: estamos cedendo porque estamos sendo observados. Mas o problema é que, ao mesmo tempo, os velhos padrões voltaram a aparecer. Censura recrudesceu. Pressões políticas reapareceram. A retórica do Planalto voltou a flertar com o confronto. E isso acendeu todos os alertas. A partir desse ponto, o Brasil deixa de ser tratado como parceiro instável e passa para uma categoria mais sensível: país sob observação diplomática especial. Essa classificação não é simbólica. Ela autoriza monitoramento financeiro, jurídico e político de autoridades e seus entornos. E aqui está o detalhe que quase ninguém comenta. A Magnitsky não depende de consenso internacional. Ela é unilateral. Basta vontade política. E essa vontade está concentrada nas mãos de dois homens, Trump e Rubio. É nesse contexto que Lula percebe que perdeu o controle da narrativa.
Internamente, ele tenta sustentar o discurso de soberania. Externamente, o governo entra em modo defensivo. O Itamaraty sabe que não há espaço para retórica ideológica. Qualquer movimento em falso pode ser interpretado como descumprimento. E quando isso acontece, não há nova rodada de conversa. Há retaliação. Alexandre de Moraes hoje atua sob uma condição inédita. Cada decisão relevante é analisada fora do Brasil. Isso não significa interferência formal. Significa custo reputacional e financeiro. Sanções não precisam atingir o país inteiro. Elas podem ser cirúrgicas, congelamento de ativos, restrições de transação, isolamento pessoal. Esse é o tipo de pressão que não aparece no diário oficial, mas muda completamente o jogo. Repare no comportamento recente. Menos discursos inflamados, mais notas técnicas, mais cautela pública. Isso não é coincidência, é adaptação ao risco. Quando o sistema percebe que há um preço internacional real, o tom muda, e mudou. A estratégia americana é clara: não agir de forma abrupta, mas manter a ameaça ativa. É o modelo do desgaste contínuo. Enquanto isso, investidores observam, bancos calculam risco, governos parceiros reavaliam alianças, e Lula entende que não está negociando com diplomatas frágeis, mas com uma estrutura que não se comove com discursos. O que poucos estão conectando, de forma proposital, é que a pressão de Washington sobre o Brasil não pode ser analisada isoladamente. Ela faz parte de um tabuleiro regional, e esse tabuleiro tem um nome central: Venezuela. Para Marco Rubio, a Venezuela não é apenas um problema diplomático. É o coração do projeto autoritário latino-americano. E o Brasil, sob Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a exercer exatamente o papel que Rubio mais combate: o de fiador político indireto de Nicolás Maduro. Lula tenta vender a imagem de mediador internacional. Mas nos relatórios que circulam em Washington, o Brasil aparece como amortecedor estratégico da ditadura venezuelana. E isso muda completamente o grau de tolerância americana. A posição brasileira em relação à Venezuela não é neutra. Nunca foi. O governo Lula relativiza eleições fraudulentas, defende diálogo com um regime que prende opositores, atua para reduzir sanções internacionais. Na prática, isso significa comprar tempo para Maduro. E Marco Rubio sabe exatamente como esse filme termina, porque ele já assistiu antes, em Cuba, na Nicarágua, em partes da América Central. Por isso, quando Rubio pressiona o Brasil, ele não está olhando apenas para Brasília. Ele está tentando cortar o oxigênio político que mantém Caracas de pé. E o Brasil é esse oxigênio. A consequência disso é direta. O Brasil deixa de ser visto apenas como um país com problemas institucionais e passa a ser enquadrado como parte de um eixo de proteção regional ao autoritarismo. Esse é o pior enquadramento possível em Washington, porque a partir daí a tolerância desaparece. Não se trata mais de convencer, trata-se de conter, e conter, no dicionário da política externa americana, significa sanções, isolamento, desgaste progressivo. Exatamente o que estamos vendo se desenhar. Quando Alexandre de Moraes insiste em decisões que ampliam censura e punição política, ele não está apenas alimentando um conflito interno. Ele está reforçando o dossiê internacional que já existe. Cada nova decisão vira um parágrafo a mais. Cada novo inquérito vira uma nota de rodapé. Cada novo bloqueio vira uma justificativa. E isso não se apaga com discurso. Enquanto o sistema se reorganiza sob pressão externa, a direita brasileira enfrenta suas próprias fissuras. E o nome que catalisa essa tensão é Flávio Bolsonaro. Nos bastidores, o que se percebe é uma divisão clara. De um lado, setores da direita que defendem pragmatismo, acomodação institucional e reconstrução gradual. Do outro, uma base que exige ruptura, enfrentamento direto e rejeição total ao sistema atual. Flávio Bolsonaro passou a ser visto, por parte dessa base, como símbolo do primeiro grupo.
e isso gera atrito. A ala mais dura da direita faz a seguinte leitura, e ela está se espalhando. O sistema não cede por negociação. O STF não recua por moderação. Lula não governa sozinho. Portanto, qualquer discurso de acomodação é visto como erro estratégico. Nesse ambiente, qualquer movimento de Flávio que, só e conciliatório, vira munição para críticas internas. E o problema não é pessoal, é simbólico. Esse é um ponto que poucos comentam, mas é crucial. Washington monitora a fragmentação da direita brasileira. Para a diplomacia americana, divisões internas enfraquecem a capacidade de reação nacional. E isso interessa. Um país dividido reage menos. Um campo político fragmentado negocia pior. Um sistema sob tensão interna comete erros. E erros, nesse contexto, são oportunidades. O resultado é um cenário raro e perigoso para o Planalto. Pressão internacional crescente. STF sob desgaste externo. Direita sem unidade plena. Base governista insegura. Lula governa hoje sem margem de erro. Qualquer passo em falso pode reativar sanções, agravar isolamento, provocar fuga de capital, aprofundar crise política. E Marco Rubio sabe disso. O próximo grande teste será a Venezuela. Se Lula insistir em proteger Maduro, se continuar relativizando eleições, se seguir atuando como amortecedor diplomático, a leitura em Washington será simples. O Brasil escolheu o lado errado da história. E a partir daí, não há mais conversa. O que vemos agora é uma tentativa desesperada de ganhar tempo. Ganhar tempo no STF. Ganhar tempo no Congresso. Ganhar tempo na diplomacia. Mas o tempo, neste jogo, não está do lado do sistema. Está do lado de quem pressiona. Tudo isso nos leva ao ponto central. O Brasil entrou numa fase em que não decide mais sozinho o ritmo dos acontecimentos. Trump observa. Rubio executa. O sistema reage. E a direita precisa decidir se enfrenta ou se fragmenta. O que está em curso não é teoria da conspiração. É política internacional real. Trump não esqueceu. Rubio não recuou. E Alexandre de Moraes continua no centro do problema. A pergunta que fica é simples. O sistema brasileiro vai ceder ou vai testar até o limite? Porque, desta vez, o custo não será apenas interno. Se você quer continuar entendendo o que está acontecendo antes da imprensa, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe este vídeo. A verdade não precisa de permissão, ela só precisa circular.